fala, você pode colocar então a sua observação ou a sua dúvida. Eu acho que a maior parte, né, de dúvidas que eu percebi na recuperação de vocês, e também, né, a maior parte de dúvidas deste conteúdo, é a interpretação de texto. Então, assim, quando vai falar que o casal é heterozigoto, daí eles vão ter um filho lá com uma característica bem diferente, né? Essa parte que pega, tá? Deixa eu ver por que não quer abrir. Abriu. Então, vamos lá. Esta primeira aqui, eu creio que vocês já fizeram algumas dessas questões em casa antes da nossa aula, né? Ontem até recebi uma mensagem da Manu até pedindo, né, sobre uma dúvida de uma questão. Então, eu espero, né, que vocês tenham feito para realmente, assim, eu não entendi nada dessa 1, não entendi nada 2, para ver o que você não entendeu, então, né, dessa parte aqui. Então, vamos lá. Essa primeira, ela é danadinha, essa primeira, tá? Essa primeira dá uma confusão na cabeça. Por exemplo, eu estou falando da primeira lei de Mendel, eu não estou falando do conteúdo, né, de biologia, do conteúdo de genética, porque tem várias alternativas aqui que são verdadeiras. Então, eu não estou falando disso, então tem que tomar cuidado, é a primeira lei de Mendel. Então, tem que pensar na época que Mendel vivia e o que Mendel sabia, então, né, deste conteúdo, para ele depois fazer a experiência, né, e fazer a conclusão dele, tá? Tem que ir lá voltar na época de Mendel. Então, vamos lá. O que né, a primeira lei de Mendel considera, então? Qual foi uma das conclusões de Mendel? Os gametas são produzidos por um processo de divisão chamado meiose. Essa frase é verdade, mas Mendel não conhecia esse processo que se chama meiose. Mendel não dizia assim, os gametas vão sofrer uma divisão celular chamada meiose, onde eles vão se separar. Não, ele sabia que existia, né, um mecanismo que ia dividir, né, os alelos, onde cada um ia para um gameta, mas ele não sabia especificamente qual era o processo, tá? Então, essa letra A é uma frase verdadeira, mas não é da primeira lei de Mendel, é após Mendel. Então, eu não vou assinalar essa. Na mitose, os pares de fatores, né, pares de fatores, isso eu perguntei na recuperação que vocês fizeram, né? O que hoje significa esses fatores? São os genes, são as letras que vocês usam. Então, na mitose, né, os pares de fatores, ou seja, os genes, segregam-se, separam-se independentemente. É na mitose que isso ocorre? Não, é na meiose que isso ocorre, mas também não tem nada a ver com a primeira lei de Mendel. Né? Mendel não sabia de mitose e de meiose. Então, descarta essa também. C. Os gametas são puros, ou seja, apresentam apenas um componente de cada par de fatores considerado. Sim, né? Os gametas são puros. O que isso significa? Porque o gameta ele vai ter sempre um alelo de cada característica. Por isso que eles são puros. Eles vão carregar somente um alelo de cada característica. Então, por isso que é considerado puros. Apresentam apenas um componente, né, de cada par, sim, que é um alelo, né, de cada par de genes vai possuir apenas um alelo do fator considerado, ou seja, de tal característica. Essa está de acordo com a primeira lei de Mendel. A conclusão de Mendel fala sobre isso. Então, essa daqui, eu acho que é, você já deixa ela de lado. Vamos lá para D. O gene recessivo se manifesta unicamente em homozigose. É verdade, né? Mas não é de acordo com a primeira lei de Mendel. Isso não está na conclusão de Mendel, que o gene recessivo se manifesta unicamente em homozigose. Isso Mendel descobriu depois. Primeiro ele descobriu, né, que aqueles fatores se separam, que cada um vai carregar uma característica, e depois eles vão se misturar e vão dar a característica, né, o fenótipo do indivíduo. Mas sobre o recessivo e o dominante como se manifesta, foi após. Tá? Então tem que tomar cuidado. O que veio primeiro aqui? A letra C está acima. A determinação do sexo se dá no momento da fecundação. Não, isso é verdade, né? A determinação do sexo, porque depende do espermatozoide qual é o cromossomo que ele vai carregar. Se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino, né? Ou seja, se é o X ou se é o Y.
Mas isso não tem nada a ver com a primeira lei de Mendel, nada. Né? Isso aqui, em nenhum momento Mendel falou sobre isso. Então, isso aqui não tem nada a ver com a lei de Mendel. É uma verdade, mas não de acordo com a primeira lei de Mendel. Então, essa daqui é uma pegadinha. Esse tipo de questão aqui vai testar realmente a tua ordem histórica, né? De acordo, então, com a experiência de Mendel. Então, por isso que tem que tomar aqui um certo cuidado, tá? Essa aqui foi de boa para vocês? Beleza, ninguém quer falar comigo. Então tá bom, vou lembrar disso no primeiro dia de aula. Essa daqui é muito bacana também. Nos coelhos, a cor preta dos pelos, então eu venho aqui, já tem uma característica, ó, um fenótipo, né? Cor preta dos pelos é dominante. Então, a cor preta dos pelos do coelho é dominante. Ok. Em relação ao quê? Quem é o recessivo, então? A branca. Então, a pelagem branca é a recessiva e a pelagem preta é dominante. Então, eu já tenho uma característica importante aqui. Essa é a leitura que você precisa já fazer, tá? Já escreve do lado. Quando você tem, né, uma dica que eu dou para os alunos em genética é assim, ó, conforme você está lendo, a cor preta dos pelos é dominante. Já escreve a lápis do lado. Pelagem preta dominante, pelagem branca recessiva. Já deixa ali do lado para você não precisar voltar na questão para ler. Cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos. Daí eu tenho que vir assim. Se o coelho cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos. Meu Deus, o que é heterozigoto mesmo, professora? Heterozigotos são alelos diferentes, né? Ou seja, tem que ter uma mistura de letras, maiúscula e minúscula. Então, cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos. Então, agora, qual é a letra que eu vou colocar aqui? Lembra da regrinha que eu passei para vocês numa videoaula? Que quando eu não tenho as letras, quando a questão não me dá as letras, eu sempre pego a inicial da característica recessiva. Então, nós vamos utilizar o B, que é a minha característica recessiva. Então, eu venho, se o casal de coelhos é heterozigoto, então significa que este casal será Bzão, porque eles têm a pelagem preta, e heterozigoto só se cabe na pelagem preta, né? Não vai existir recessivo heterozigoto. Então, Bzão, Bzinho, e com a outra coelhinha, Bzão, Bzinho. Daí nasceram 360 filhotes. Calma que isso aqui é só uma probabilidade, né? Isso aqui pode ser assim, ao longo da vida desses coelhos, tá? Não quer dizer que vai nascer 360 filhotes de um único cruzamento. Destes, qual é o número de heterozigotos? Então, vamos lá. Vamos fazer o cruzamento. Vai chegar em um estágio que vocês não precisam nem fazer mais o cruzamento. Quando eu tenho duas características entre heterozigotos, sempre será o mesmo resultado. Sempre. Então, vai chegar em um momento que você não precisa mais fazer o cruzamento para saber essa resposta aqui, tá? Mas eu vou fazer para mostrar para vocês, então, de onde que vem esse resultado. Então, eu vou lá fazer, né, no quadro de Pinet. Separar os alelos, né? Por que eu separo mesmo? Porque agora eles são gametas, né? Ou seja, cada alelo desse vai para um gameta. Devo fazer a união, então, desses alelos. O de cima com o do lado, como já foi explicado para vocês, tá? Eu não vou mais ficar explicando passo a passo, porque eu acredito que já foi bem explicado. Aqui em casa, todo mundo já sabe genética, tá, gente? O meu cachorro, o meu gato, tá todo mundo já craque em genética. Daí eu pego aqui o de cima, o Bzinho, né, e vou unir aqui com o do lado, que é o Bzão, porque é uma outra probabilidade, né? Se eu fizer essa pergunta para vocês assim, por que é uma outra probabilidade? Porque eu estou falando de gametas. Então, os gametas do coelho macho vão carregar 50% dos gametas, vão carregar o Bzão, e os outros 50% dos gametas, que são espermatozoides, né, vão carregar o Bzinho. Então, eu tenho duas possibilidades de gametas do macho. Só que a fêmea eu também tenho duas possibilidades de gameta. A fêmea também pode produzir 50% com o Bzão e 50% com o Bzinho. Então, eu tenho 4 possibilidades de fecundação.
né, de gametas ali com alelos diferentes. Então, eu preciso descrever isso no cruzamento. Este Bzão aqui do macho, ele poderá se encontrar com este outro Bzinho aqui da fêmea. Daí eu tenho Bzão e Bzinho. Ou Bzinho com Bzinho, né, que é a característica recessiva. Então, vamos lá. Hoje o meu mouse aqui não tem um negocinho embaixo, tá ruim para escrever. Deixa eu dar uma geral aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou ver o resultado. O que eu obtive aqui? Eu quero saber, olha só o que a questão está me pedindo. O número de heterozigotos, tá? Eu quero isso. Dentro do meu cruzamento, quantos heterozigotos que eu tenho? Ó, dentro de 4 possibilidades, não é? Eu tenho uma possibilidade aqui, outra do lado, aqui embaixo outra, eu tenho 4. Dentro das 4 possibilidades, eu tenho quantos heterozigotos? Ó, Bzão, Bzinho. Eu tenho quantos? Eu tenho 2. Não tenho 2? Meu Deus do céu. Deixa eu arrumar, eu tenho que arrumar aquele negócio para botar embaixo do mouse, senão não vai dar certo. Antes que alguém tire uma foto disso aqui, para depois rir da minha cara, né, Carlos? O Anthony, nem sei se o Anthony tá ali, mas sempre tem aqueles engraçadinhos. Vamos tentar fazer de novo. Bzão, Bzinho. Ah, pega agora. Então, vamos lá. Eu tenho 2, não tenho 2? Bom, eu tinha 4 possibilidades. Dentro das 4 possibilidades, 2 são heterozigotos. Isso não me dá 50%, galera da matemática? Não me dá 50%? Me dá 50%, não é? Então, se me dá 50%, se eu tenho 360 filhotes, qual é a metade de 360? Aqui, ó, letra C, 180. Então, a resposta correta é 180 de acordo com a matemática. Infelizmente, em genética, é muito mais matemática do que biologia. Tá? Então, assim, meu Deus, eu vi aquele 360, eu já fiquei de cabelo em pé. Mas calma, olha só tudo que você precisa fazer para desenrolar, né, a tua resposta. Então, precisa ter esse olhar matemático também. Eu creio que essa seja fácil, tá? Porque tem questões piores. A terceira não tem o cruzamento, tá? Mas tem aluno que faz cruzamento, né? Para comprovar a sua resposta, tudo bacana. A gente até pode fazer aqui também, mas não precisa. Então, só fazendo a leitura. Do primeiro cruzamento de um casal de ratos de cauda média. Então, ó, eu tenho um casal de ratos que eles possuem cauda média. Então, os dois, né, o casal, cauda média. Só que deste cruzamento nasceram 2 ratinhos também de cauda média, igual, né, os seus progenitores. Mas, olha aqui, nasceu um de cauda longa. É uma característica diferente dos pais. Se é uma característica diferente dos pais, isso aqui é um macete bacana para vocês, tá? Então, assim, se eu tenho os 2 progenitores que têm a mesma característica, qual é a mesma característica? Cauda média, né? Tanto o pai quanto a mãe têm cauda média. Daí nasce um filhote de cauda longa, que é diferente dos pais. Se acontece isso, eu já sei quem é o dominante e quem é o recessivo, né? Por quê? Se eu tenho uma característica diferente dos pais, significa que os pais são heterozigotos e daí, por serem heterozigotos, eles podem ter um filhote de cauda longa. Então, essa é a leitura que vocês precisam fazer, a interpretação da questão, tá? Eu sei que os pais vão possuir a cauda média dominante, só que são heterozigotos, por isso que acabou nascendo um filhote diferente dos pais, né? A característica, o fenótipo do filhote é diferente do fenótipo dos pais. Então, isso já me dá a entender que os pais são heterozigotos, tá? Quer ver só como é que a gente pode fazer um cruzamento do lado? Não precisa fazer cruzamento nessa, tá? Mas, né, para que você realmente entenda. Então, vamos dizer assim, que vocês estão lendo a questão. Ah, eu imagino, então, que a cauda longa é recessiva. Então, eu vou usar o Lzão e o Lzinho, né? A letra L, que é a inicial da característica recessiva. Os pais têm a cauda média. Para que eles
tenham a cauda média e terão, né, uma característica, um filho, né, recessivo, eles terão que ser heterozigotos. Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, tá? Tem que ter, pelo menos aqui, ó, eu tenho que ter 2 alelos da característica recessiva, né, para que ocorra um filhote de cauda longa. Então, os dois têm a característica dominante. Esses 2 alelos aqui, eles vão se encontrar em 25%, né, que é o que a gente já fez um monte de cruzamento assim. Então, tem a possibilidade de ter um filho de cauda longa. Então, eu consigo comprovar por esse cruzamento aqui. Vamos agora nas alternativas. Letra A. Cauda média é dominante sobre a cauda longa? Sim, né? É o que a gente acabou de ver. Porque se eu tenho 2 progenitores de cauda média que darão origem a uma cauda longa, que é característica diferente deles, é porque a cauda média é dominante. Porque a cauda média não pode ser recessiva, gente. Pensa, se a cauda média fosse recessiva, ó, vou colocar aqui em cima. Se a cauda média fosse recessiva, né, os dois têm cauda média. Se você desse o alelo dos recessivos para eles, como que eles teriam de cauda longa que seria o dominante, ó? Não tem como, não tem, tá? Então, não pode ser recessivo cauda média é dominante. B, então a letra A a gente já sabe que tá certa, né? Então, vamos colocar na letra A. Ambos os pais são homozigotos? Não, por quê? Se os pais fossem homozigotos, olha só, se os pais tivessem Lzão, 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 eu teria a possibilidade de ter um filhote Lzinho, que é a cauda longa? Não, eu não teria a possibilidade, tá? Então, se os pais fossem homozigotos, eles não teriam filho com a cauda longa. Então, também está errado. Letra C. Ambos os pais são heterozigotos? Tem que, né? Tem que ser heterozigotos. Por que tem que ser heterozigotos? Porque eles têm um filho com a característica recessiva. Então, tanto o pai quanto a mãe têm que carregar um alelo do recessivo para ter a possibilidade de encontro lá na fecundação. Então, essa aqui está correta. C, correta. Cauda longa é dominante sobre cauda média? Não. A gente acabou de ver que a cauda longa é recessiva, não é dominante. Letra E. As suposições A e C são aceitáveis. Correto. Então, a alternativa correta para ser assinalada é a alternativa E, porque a gente acabou de visualizar que A e a C estão corretas. Vocês estão vendo que é tudo interpretação, né? Tem questão que não precisa nem de cruzamento. A quarta. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com flores brancas produzem aquela cor de rosa. Isso aqui eu expliquei para vocês também, né, na nossa aula passada, que existe uma dominância incompleta. Daí não tem nada a ver com Mendel, tá? Porque não foi Mendel que descobriu isso, né? Isso veio depois, no pós-Mendel. Então, existe uma dominância incompleta, porque Mendel trabalha muito a dominância completa, né? O que é a dominância completa? Tem que ter um dominante, tem que ter um recessivo. A incompleta, eu tenho 2 dominantes, e os 2 vão aparecer, porque os 2 querem aparecer. Então, isso aqui é um caso de dominância incompleta, que já foi explicado para vocês. Então, vamos lá. Plantas de flores vermelhas cruzadas com as brancas produzem cor-de-rosa, correto. Do cruzamento entre flores cor-de-rosa. Bom, para ser cor-de-rosa, eu tenho que ter um alelo da vermelha e eu tenho que ter um alelo da branca, né? Ou seja, eu tenho que ter uma letra que representa a cor vermelha, que é o V, e eu tenho que ter uma letra que representa a flor branca, que é o Bzão. Todos os dois são maiúsculos. Por quê? Porque é um caso de dominância incompleta, tá? Todos os dois são maiúsculos. Então, do cruzamento entre essas flores aqui que são cor-de-rosa, esse é o genótipo delas,
qual é o resultado que nós vamos obter, né? Vamos fazer o cruzamento aqui do ladinho para que vocês visualizem qual é o resultado, então. Eu tenho o Vzão separado do Bzão, porque agora, né, eles estarão em gametas. Então, eu separo todos eles. Vzão com Vzão, ok. O Bzão aqui em cima com o Vzão. Aqui em cima, agora, eu tenho a outra linha de baixo, né? Então, o Vzão com o Bzão daqui de baixo. E nós temos a última possibilidade, que é o encontro dos dois Bzão. Então, vamos lá. Qual foi o resultado que nós obtivemos aqui, então? Nós temos aqui uma possibilidade, ou seja, 25% de chance, ou uma de 4, né? Nós temos aqui a cor vermelha. Se eu tenho Vzão, Vzão, é cor vermelha. Se eu tenho Vzão e Bzão, eu estou misturando vermelho com branco, que vai me dar o quê? A cor rosa. Então, o Vzão, Bzão eu tenho rosa, Vzão e Bzão eu tenho rosa. E a última possibilidade, eu tenho 2 Bzão, que é a cor branca. Então, eu tenho 25% de vermelha, 25% de branca e 50% de flores rosas deste cruzamento aqui. Vamos agora às alternativas. Letra A. Das 3 cores em igual proporção, nós temos flores rosa, branca e vermelha em igual proporção? Não, né? Quem está ganhando aqui é a rosa. A rosa eu tenho 50%, então não é igual proporção. Das 3 cores, prevalecendo as cor-de-rosa. Então, eu terei, né, os 3 fenótipos, vermelho, branco e rosa, mas está prevalecendo o quê? A cor de rosa. Eu não tenho 50% da cor de rosa? Prevalecendo. Ah, essa aqui se encaixa, já vou deixar de lado essa alternativa. Letra C. Eu tenho das 3 cores? Sim, eu acabei de mostrar para vocês, né? Prevalecendo as vermelhas? Não. Vermelha eu tenho 25%, ó. Vermelha está aqui. Uma de 4 possibilidades, isso me dá 25%. Então, errado. Eu tenho somente cor-de-rosa? Não, errado. Tenho somente vermelhas e brancas? Errado também, porque nós temos cor-de-rosa. Então, a alternativa correta é a letra B. Eu creio que vocês não tiveram dificuldade para fazer esse tipo de exercício, tá? Porque já foi explicado na outra videoaula sobre, né, a interação desses alelos aqui. Eu creio, tá? Mas se por acaso tiveram dificuldade, refaçam, depois assistam novamente, né, essa correção aqui para tentar entender. Tudo certo, galera? Tá todo mundo vivo aí? Então, vamos lá. A doença de Gaucher, é Gaucher, tá? Não é Gaucher. A doença de Gaucher, autossômica recessiva. Então, assim, vocês podem, né, encontrar esses termos. Então, autossômica, eu já expliquei em algum momento para vocês o que significa. Autossômica são características nos cromossomos, aqueles 44 cromossomos. Não tem nada a ver com os cromossomos sexuais. Tá? Os 44 cromossomos que nós temos são autossomos e 2 são sexuais. Então, é uma característica não sexual. Então, não quer dizer, é importante por causa das alternativas aqui, tá? Então, essa informação aqui é importante para você saber que não tem mais em mulher ou mais em homem. Não, porque está nos autossomos. Então, não escolhe sexo esse tipo de característica. Então, essa doença de Gaucher, que é autossômica recessiva, afeta o metabolismo dos lipídios. O que significa isso? Né? Lipídios são macronutrientes, eles precisam ser quebrados na digestão. Então, a pessoa que tem esse tipo de doença, ela sofre, né, com essa quebra, com a digestão de lipídios. E daí vai afetar o fígado, porque é o principal, né? O fígado produz a bile, que funciona como um detergente para quebra, né, desses lipídios lá no intestino delgado. Daí pode ocasionar, né, vários outros distúrbios. Então, vamos aqui. É correto afirmar que um paciente com esta doença, bom, vamos lá. Se eu estou falando de uma pessoa que tem essa doença,
Qual a informação que eu tenho aqui em cima? Olha aqui, ó. Não é recessiva? É recessiva. Então, se essa pessoa tem a doença, essa pessoa será recessiva. Então, ela terá os 2 alelos de letra minúscula, porque é uma característica recessiva. A questão está me dando isso, essa é a leitura que eu tenho que fazer. Então, um paciente com esta doença vai transmitir o gene defeituoso, ou seja, qual é o gene defeituoso? É o Gzinho. O Gzinho é a característica recessiva. Ele vai transmitir o gene defeituoso para, vamos lá, seus filhos homens apenas. Errado. Se eu pedisse para você justificar, né, o porquê que a letra A está errada, porque não é uma doença, não é uma característica nos cromossomos sexuais. É autossômica. Está lá nos 44 autossomos. Não tem nada a ver com o X e com o Y. Então, não vai afetar somente os homens. Afeta de igual proporção tanto homens quanto mulheres. As suas filhas mulheres apenas. Suas filhas mulheres apenas, eu acabei de falar que não é uma doença sexual. Então, não. A letra A e a letra B, você já descarta na primeira frase da questão. C. 25% de sua descendência apenas. Então, vamos lá. O homem, ele vai ter esses 2 alelos aqui, que é o G, né? É o conjunto aqui de genes para essa característica. Então, nós queremos saber como que serão os gametas deste homem, porque ele não vai passar os 2 Gzinhos para os seus filhos, né? Não, o que vai ocorrer? Ocorre a divisão da meiose, onde um Gzinho vai para 50% dos seus gametas, e o outro Gzinho vai para os outros 50% dos seus gametas, que são os espermatozoides. Mas é tudo Gzinho, não é? Então, significa que lá nos espermatozoides deste homem, 100% dos espermatozoides, ou seja, todos os espermatozoides deste homem vão carregar o alelo, ou seja, né, a parte genética para o defeito, que é a doença de Gaucher. 100% deles vão carregar, porque ele só tem Gzinho para passar para os seus filhos. Ele não tem o Gzão também, ele só tem Gzinho. Então, ele vai passar 100%. Todos os filhos deste homem vão receber o gene defeituoso, todos eles. Mas não significa que todos terão essa característica, depende da mulher, né? Então, isso a gente também não pode misturar. Ele vai passar o gene da característica para os seus descendentes. Vamos continuar. Ele vai passar 25%? Não, não é 25%. Ele passa 50%? Não. Se ele fosse heterozigoto, seria somente 50%. Mas é uma doença recessiva. Então, todos os seus gametas, todos os seus espermatozoides irão carregar o Gzinho. Então, ele tem 100% de chance dele passar o alelo. Ele não está passando a doença, né? Ele está passando o alelo, tá? Porque é uma doença recessiva, então precisa de mais um Gzinho para depois se manifestar. Então, depende lá da mulher dele depois, ok? 6. Deixa eu ver o horário. Opa, tranquilo. Depois eu tenho aula com outra turma ainda, mas está tranquilo. Vamos lá. Frutos com fenótipo violeta. Opa, olha só, tem mais uma aqui de dominância incompleta. Eu posso, né, colocar às vezes para vocês um pequeno texto falando assim, existem frutos violetas que são resultados de plantas que têm o fruto roxo com plantas que têm o fruto branco. Que tipo de dominância você encontra nesse parágrafo, por exemplo, né, ou nessa pesquisa? Dominância incompleta. Justifique a sua resposta, porque nós temos 3 fenótipos. Quando nós temos 3 fenótipos, cor violeta, cor roxa, cor branca, são 3 fenótipos, é uma dominância incompleta. Porque para ser uma dominância completa, eu tenho só 2 fenótipos, porque eu vou trabalhar com o dominante e com o recessivo.
né? Eu não tenho um terceiro fenótipo, que é a mistura dos dois. Aqui eu tenho uma mistura. Então, é uma dominância incompleta. Frutos com fenótipo violeta são os únicos resultantes de uma herança tipo dominância incompleta entre cruzamentos, né, de plantas com fruto roxo e frutos brancos. Foram obtidos de um cruzamento entre heterozigotas 48 plantas. Bom, vamos lá. Agora eu tenho que descobrir os alelos aqui, né? Se eu tenho heterozigotas, então eu sei que eu vou trabalhar de novo com letras diferentes, como foi a questão anterior, que também era sobre dominância incompleta, né? Então vamos lá. Se são heterozigotas, letras diferentes. Primeiro, qual é aqui a característica que se misturou? Eu tenho o fruto roxo e o fruto branco. Roxo com branco, quando você mistura, né, uma tinta roxa com branca, você não tem violeta? Você tem violeta. Então, eu já sei que o roxo eu vou trabalhar, né, ele em homozigose, Rzão, Rzão. O branco será o Bzão, Bzão. E o resultado dessa dominância incompleta, ou seja, a mistura entre os dois, vai me dar a cor violeta. Então, a cor violeta, eu tenho que ter um R e um Bzão para eu ter a cor violeta. O cruzamento é entre heterozigotos. Opa, então eu venho aqui, Rzão, Bzão, entre heterozigotos. Rzão, Bzão. Vou fazer esse cruzamento? Sim, vocês nem precisam mais, vai chegar uma hora que, como eu falei, nem precisa mais fazer cruzamento, dá para fazer já de cara. Mas, né, alguns realmente precisam ver de onde que sai o resultado. Então, eu vou fazer o cruzamento aqui no quadro de Piney, então, para que a gente possa visualizar. Separo, né, os meus alelos. Por que que eu separo? Porque agora eles são gametas, né? Então, eu separo eles. Agora, eu vou fazer a união. Rzão com Rzão. Então, aqui eu já tenho uma possibilidade de um fruto roxo. Rzão com Bzão. Aqui eu já tenho fruto violeta. Rzão com Bzão também, mais um violeta. E nós temos a possibilidade do fruto branco, né? A nossa última alternativa aqui, né? A última possibilidade. Então, vamos lá. Eu tenho 48 plantas, então vamos agora para a parte matemática. Quantos deste cruzamento aqui que eu terei de frutos que são roxo? Roxo eu tenho só 25%, não tenho? Tá aqui, ó, só 25%. De cor violeta, eu tenho 50%, que é o Rzão, Bzão, Rzão, Bzão. E eu tenho 25% de fruto branco. Então, 25, 25, 50%. Agora, eu tenho essas 48 plantas. Então, eu vou dividir essas 48 plantas dentro dessa porcentagem matemática, não é? Se eu tenho 48 plantas, é o meu 100%. 48 plantas. Divide esse 48 plantas agora em 50%. Qual é o resultado que você vai ter? Né? Qual é a metade de 48? É 24, não é? Então, 24 plantas você vai colocar no fenótipo violeta. E as outras 24 plantas você vai dividir entre o 25% do fruto que é o roxo e o fruto que é o branco, que vai te dar o quê? 12 plantas. Então, é matemática também isso aqui, ó. Então, eu terei 12 frutos que são roxo, eu terei 24, que é o violeta, e eu terei o 12, que é o branco. Qual é a alternativa que se encaixa? Aqui, ó, violeta 24, roxo 12 e branco também 12. É a alternativa que se encaixa aqui. Então, sempre a parte da matemática, tá? Você tem que aliar aqui a tua conclusão no teu cruzamento para que você consiga responder esse tipo de questão. Que eu não vejo dificuldade no terceirão, né, galera? Por favor. 7. Se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigóticos,
Ou o que a gente vai obter, né? Qual é o resultado se cruzarmos dois gatos heterozigóticos? Essa é muito fácil, essa daqui é coisa fácil, né? Já tenho as letras aqui. Então, se todos os dois gatos fossem heterozigóticos, eu vou colocar aqui azão, azinho, porque a questão, as alternativas está me dando A, né? Com azão, azinho. Como eu coloquei, né? Vocês nem precisam fazer o cruzamento, vocês já sabem qual é o resultado aqui. Mas fazendo o cruzamento, então, eu sei que eu vou obter azão com azão, vou obter azão, azinho, porque sempre, tá? Sempre, quando tem o cruzamento entre dois heterozigóticos, você vai ter sempre a característica dominante em homozigose, 25%, sempre a característica dominante em heterozigose, 50%, e sempre a característica recessiva em 25%. Sempre será esse resultado aqui quando você fará, né, um cruzamento entre heterozigóticos. Então, vamos lá. Qual é o resultado que você vai obter? Apenas indivíduos azão, azinho? Não, né? Eu tenho azão e azinho, mas não apenas. Né? Eu tenho outras possibilidades aqui. Então, a letra A é errado. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho, na proporção de 3:1? Não. Respectivamente ainda. Está dizendo aqui que eu teria 3 azão, azão para 1 azinho, azinho. Não, não foi isso que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, está errado. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho, na proporção de 2:1. Eu tive 2 azão, azão e 1 azinho, azinho. 1 azinho, azinho, sim, né? Mas 2 azão, azão? Não. Eu tive 1 azão, azão, ó. Então, não vou assinalar essa. Alternativa D. Indivíduos azão, azão? Sim. Azão, azinho? Sim. Azinho, azinho, correto? Na proporção 1, 2, 1. Como assim 1, 2, 1? 1 azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Então, a alternativa correta é a letra D. Essa daqui era mais tranquila. Então, vamos lá. Então, nós acabamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que vocês colocaram aqui.